Falta menos de 24 horas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova é a porta de entrada para o ingresso no ensino superior, em universidades públicas e privadas. Realizado em 2 dias, distribui em 190 questões, mais uma redação, conteúdo de 5 ciências. No primeiro dia, são aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza, onde são abordadas as disciplinas de geografia, história, física, química e biologia. Biologia vai ser uma das disciplinas que tem o conteúdo mais amplo, mas a gente sabe que existem algumas coisas que são básicas, principalmente relacionadas à questão das doenças. O Enem, desde 2008, quando começou esse novo formato, ele trabalha muito com doenças, a parte de ecologia, né, que está sempre presente, e também algumas coisas relacionadas à genética, mas não à genética clássica, né, questão de Mendel, mas sim biotecnologia. Eles trabalham muito com questão de paternidade, caiu o ano passado, questão de relevância em relação às células-tronco, que também caiu recentemente, e alguns conteúdos que são chaves, como citologia, fisiologia, e lembrar, né, para o candidato que as questões de ciências da natureza, elas não são focadas em um conteúdo só da biologia. O Enem ele explora muito essa questão de raciocínio. No domingo, segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens e códigos. Em 45 questões, serão abordados um idioma estrangeiro, sendo este o inglês ou espanhol, gramática, literatura e língua portuguesa. A prova de português, como eu costumo dizer em sala de aula para meus alunos, ao longo de todo esse ano, é uma prova altamente interessante para quem gosta de ler. A prova de português do Enem ela tem tido uma grande evolução, que foi muito notada no ano 2013. Ela se tornou uma prova que se baseia em textos curtos, uma prova essencialmente imagética, em que ela analisa a interpretação associada a algum elemento da gramática ou da própria redação. É uma prova que o aluno é convidado a analisar texto curto, analisar a imagem, analisar crítica, ironia e analisar como esses elementos são cobrados na realidade. Toda e qualquer imagem que o Enem traz para você, ele não quer apenas aquele conhecimento estático, aquele conhecimento padronizado. Ele quer que você associe linguagem verbal e não verbal e entenda como aquela questão, aquela imagem, aquele texto é trazido para a sua realidade, para uma reflexão, uma crítica ou uma ironia. Ainda no domingo, acontece a prova de matemática, correspondendo a 25% do exame. Professores chamam a atenção para geometria, gráficos e porcentagens, conteúdos estes indispensáveis nas questões de ciências exatas. É importante que o aluno tenha em mente que algumas questões e alguns conteúdos são imprescindíveis no Enem. Por exemplo, estatística sempre vai ter de 3 a 5 questões, cálculo de médias, talvez cálculo de moda, probabilidade sempre também tem umas 5 questões, junto com análise combinatória, geometria espacial, juntamente com a geometria plana também sempre caem umas questões, são básicas também. Você fazer uma análise de dimensões, você ter uma fórmula e você dizer o que é diretamente, o que é inversamente proporcional naquela fórmula. Você ter o cálculo das funções. O Enem cobra, geralmente ele coloca 2 ou 3 questões de gráficos. Gráficos esses para você interpretar e tirar valores desse gráfico. Ou então, algumas funções em particular, por exemplo, função quadrática. Calcular lucro máximo, custo mínimo, que seria o x do vértice, y do vértice. Não poderíamos finalizar essa matéria sem falar dela, a que com certeza deve estar tirando o sono de muita gente. Sim, a redação. O tema é muito imprevisível e sempre esperado com muita ansiedade pelos estudantes. A aposta de alguns professores são temas sociais e que tragam políticas públicas. Os mesmos dão as dicas para construir um bom texto nessa reta final. Apostar em textos curtos, em vários textos curtos e, sobretudo, imagens. O Enem é uma prova imagética. O Enem vai lhe cobrar fotos, o Enem vai lhe cobrar gravuras, o Enem vai lhe cobrar charges, como Calvin, Mafalda, Garfield, enfim. O Enem, nesse ponto, tem evoluído. Tem sido uma prova mais de leitura de imagem do que de textos. E quando textos, textos curtos.